tendo muito problema no seu condomínio aí? Manda sua pergunta no nosso WhatsApp 991765602. Hoje eu convidei a doutora Cristiane Ono, que é advogada, para falar sobre esse assunto com a gente, que ela que é especialista nisso. Tudo bem, doutora? Pode falar aqui no microfone, por favor. Ah, ela já está de microfone, então você já está de microfone. Tá tudo certo. Tá bom. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Fernanda, em nome do escritório, da equipe toda. Obrigada pelo convite. Obrigada. Ah, deu problema? Tá vendo, gente? Eu adivinhei, viu, doutora? É esse microfone aqui mesmo que você vai usar, viu? Doutora, da outra vez que veio o doutor Márcio, né, advogado lá do mesmo escritório, mas ficaram muitas perguntas, o pessoal tem muita dúvida sobre condomínios. E aí a gente chamou para resolver, quitar essas dúvidas aqui dos nossos telespectadores, tá? Eu vou falando as perguntas, aí você vai esclarecendo pra gente. Tá bom, combinado. Ó, a primeira pergunta é a seguinte: meu interfone não funciona e o síndico diz que eu tenho que arrumar. Isso é correto? Bom, Fernanda, nesse caso, para a gente apurar a responsabilidade pelo reparo do interfone, a gente teria que conhecer o regimento interno e a convenção do condomínio. Alguns regimentos internos contêm uma cláusula que passa essa responsabilidade para o condomínio, desde que seja apurada, que esse defeito decorre do uso, desgaste natural do equipamento, por exemplo. Mas, no entanto, a maior parte dos regimentos é omissa quanto a esse ponto. Não fala nada sobre o conserto e a manutenção dos interfones nas unidades. Então, em caso de omissão ou caso seja constatado mau uso pelo condômino, a responsabilidade é sim do condômino de reparar e de fazer a manutenção desse equipamento. Então, essa telespectadora ou telespectador tem que procurar primeiro ler o regimento interno. Seria interessante que ela conhecesse primeiro o que diz o regimento interno sobre esse assunto em específico. Tá. Se não tiver nada... Se não tiver nada, a responsabilidade pelo conserto vai ser mesmo dela. Vai ser dela. Tá. Outra pergunta aqui, ó. Como resolver vizinho que fuma muito na sacada de grade? Complicado, porque a fumaça vai tudo para baixo, Pois né? na verdade esse é um problema bem delicado, porque quem fuma dentro da sua unidade, ele está amparado pela lei. Ele se encontra dentro da sua própria unidade, né? Ou seja, ele está na sua própria casa, ele tem direito de propriedade, mas esse direito dele não pode atrapalhar o direito do vizinho. Então, o principal seria, primeiro, uma boa conversa entre esses condôminos, sem necessariamente a intervenção do síndico. E aí, se mesmo assim não resolver, seria interessante esse condômino que se sente incomodado registrar uma reclamação no livro de ocorrências do condomínio para dar ciência ao síndico desses fatos. E se ainda assim o problema não for resolvido, o síndico notar que há um volume muito grande de reclamações contra esse condômino, nesse mesmo sentido, o síndico mandar para esse condômino uma advertência. Se mesmo com a advertência o problema não for resolvido, o síndico deve efetuar a aplicação de uma multa nos termos do regimento interno da convenção do condomínio. E aí, se o síndico quiser fazer essa multa, ele pode ser amparado pelo Código Civil, que determina que os condôminos não utilizem as suas unidades de modo prejudicial ao sossego e à salubridade dos demais possuidores. Então isso tem na lei, No Código Civil, isso. Que legal. Agora, você acha que um só tem força para chegar até essa multa ou tem que ser vários reclamando? Porque a fumaça às vezes só chega no de baixo, no outro não chega, ou no de cima, ou no do lado, exatamente. Né? Então, mas aí o interessante seria que mesmo se for uma pessoa só reclamando, que toda vez que ele se sinta incomodado, que ele registre uma nova reclamação. Entendi. Aí não vai reclamar mostrar, uma vez só e ficar esperando. Exato. Daí vai mostrar que esse problema é recorrente. Que, por exemplo, várias vezes na semana ele se sente incomodado por causa dessa fumaça, que vem sempre desse mesmo apartamento. Então já porque documenta. Quem não fuma é complicado, né? Aguentar o cheiro, gera um incômodo, né? Gera. E aí você também está dentro da sua casa, querendo descansar, né? Daí você recebe uma visita, seu apartamento está cheirando cigarro, mas não é por tua culpa, é por culpa do vizinho. É um conflito bem delicado esse. O interessante mesmo seria que as partes resolvessem, entrassem num acordo de ventilar mais a casa, ou de não fumar naquela área onde a fumaça vai para outro apartamento, né? Doutora, quando o regimento do prédio é muito antigo e os valores estão em outra moeda até, olha como é antigo isso daqui, desse telespectador. O que fazer? Bom, nesse caso, o síndico teria dois caminhos que ele poderia tomar. O primeiro seria uma solução paliativa, mas que a longo prazo ele teria que dar um jeito. Que toda vez que for necessário, por exemplo, a conversão de valores, ele teria que sentar e fazer a conversão desse valor da moeda antiga para o real atual.
mas isso gera uma instabilidade, isso pode tomar um pouco de tempo, né, a longo prazo. Então, a solução definitiva para o síndico seria ele contratar uma assessoria jurídica para realizar a minuta de um novo regimento interno. Que aí, depois de feita essa minuta, ele passaria essa minuta para o conselho do condomínio, que, se for aprovado pelo conselho, ele teria que convocar uma assembleia de condôminos para realizar a deliberação e eventual aprovação desse novo regimento interno, sendo observado, claro, o quórum que está estabelecido no próprio regimento ou na convenção coletiva. Geralmente, esse quórum está na convenção. Tá, mas isso, quem toma essa atitude é o síndico. O síndico, E se o síndico não tiver essa atitude, os condôminos têm força para poder mudar isso? Os condôminos têm força para convocar a assembleia. Para mudar isso, essa situação de cara sozinhos, eles não têm. Mas os condôminos podem convocar a assembleia desde que eles reúnam a assinatura de 1/4 dos condôminos do condomínio todo. Então, reúnem as assinaturas e falam, olha, síndico, nós queremos discutir esse assunto. Que seja alterado o nosso regimento interno, porque está muito antigo, já não condiz com a moeda atual, não condiz com a realidade atual, né? Porque tem muita coisa que aconteceu depois que não está incluído, modernidades. Com certeza. Né? Então, não, mas legal. É importante que faça essa atualização, sim. Tá certo. Ó, outra pergunta aqui, doutora. O síndico está gastando e fazendo coisas que não têm autonomia. Faz o que quer. O que devemos fazer? Esse também é um caso bastante comum. Infelizmente, né? Bom, nesse caso, seria interessante que o síndico fosse primeiramente notificado. Envie uma notificação extrajudicial para o síndico, cientificando ele das irregularidades cometidas. Certo. O Código Civil, no artigo 1348, estabelece como dever, obrigação do síndico, prestar contas à Assembleia e aos condôminos toda vez que for exigido. A maior parte das convenções de condomínio e dos regimentos internos também tem uma cláusula que prevê expressamente o direito de acesso dos condôminos a todo o livro contábil, nota fiscal, tudo que for emitido pelo condomínio, todo mundo pode ter acesso. Então, seria interessante que fizesse essa notificação e, se não resolver, aí sim, o Código Civil, ele prevê que o síndico pode ser destituído. Ah, é? Sim, no próprio... Em quais situações? O Código prevê 3 situações. Seriam como se fosse uma justa causa para destituir o síndico. Seria má gestão, atos de má gestão, prática de irregularidades ou então a falta de prestação de contas, que eu acredito que deva ser o caso aí dessa... Porque ele faz o que quer, né? E não deve prestar contas, não deve explicar, não deve dar explicação. E ele, como administrador do condomínio, o síndico tem responsabilidade civil e criminal. Então, a responsabilidade é mesmo dele, ele tem esse dever. E, então, se não for resolvido, os condôminos, reunindo 1/4 de assinaturas, podem convocar, sim, uma reunião, uma assembleia para ser discutida a destituição do síndico. E o Código Civil prevê um quórum de 50% mais 1 de presentes para destituir o síndico. Então, teria que ter maioria absoluta na assembleia para destituí-lo. Agora, doutora, acho que é um caso muito comum também de vazamento oriundos de apartamento de piso superior. É uma pergunta aqui, como proceder? Então, bastante comum em condomínio, inclusive até no meu apartamento já tive esse problema. Muito comum. Então, nesse caso também, a primeira coisa é quando o condômino percebe que está sendo prejudicado por um vazamento de água que vem do piso superior, ele tem que notificar o síndico. Seria interessante registrar a reclamação no livro de ocorrências do condomínio, primeira coisa, e dar ciência ao síndico desses fatos. O síndico provavelmente vai chamar uma empresa especializada ou alguém para fazer uma vistoria, e aí essa pessoa, acompanhada dos condôminos envolvidos e do síndico, vai verificar nos apartamentos qual é a origem do problema. Se for detectado que a origem do problema é numa tubulação da área comum do condomínio, aí a responsabilidade pelo reparo vai ser do condomínio, às custas do condomínio. Certo. Caso seja verificado que esse defeito, esse vazamento, é numa tubulação da parte privada da unidade, aí sim a responsabilidade vai ser do condômino do piso superior. Mas isso tudo tem que ser feito uma verificação técnica antes. E aí o condômino que se sente prejudicado, se mesmo assim o síndico ou o vizinho, de quem for a responsabilidade, continuar se omitindo, cabe a ele procurar um advogado para entrar com a medida judicial cabível, que seria uma obrigação de fazer, indenização por danos materiais nesse caso.
Mas antes de tudo, então, é bom ter a verificação, do que ficar xingando o vizinho de cima. Né? Porque às vezes a gente nem sabe às se vezes o pode ser uma problema coisa é ali do condomínio, mesmo. né? Não da ser. pessoa, do morador de cima, Exato. né? Então, o interessante mesmo é, primeiro, dar ciência ao síndico. Deixar que ele tome conhecimento desse vazamento que está acontecendo. Pode estar acontecendo em outras unidades também. Então, é sempre bom dar ciência ao síndico. E aí, depois, verificar de onde é mesmo esse problema. Adorei, doutora Cristiane. Obrigada, viu? Obrigada, Vai ter que Fernanda. voltar, porque tem mais perguntas aqui que chegaram no nosso WhatsApp para responder, tá bom? A gente volta sim. Obrigada. Obrigada.